Meus irmãos, nós queremos dar continuidade àquilo que é o nosso programa, nossa programação, falando nesta noite, nesta hora da jornada do santo amor fraternal. Nós estivemos já considerando, ouvindo alguns pregadores falando desde o versículo 13, na verdade, o versículo 1, e, sem dúvida nenhuma, nós percebemos o apelo que foi feito pelo apóstolo Pedro, e esse apelo focado naquilo que tanto ouvimos, encorajamento, cumprindo o que o Senhor havia dito a ele, que ele, quando se convertesse, entre aspas, ele fortalecesse a fé dos seus irmãos. Então, sem dúvida nenhuma, é importante que agora nós vejamos, eu vou ler o versículo com vocês, vejamos a partir do versículo, desse capítulo 1, do versículo 13, na verdade, nós vamos ver que, chegando ao versículo 22, o apóstolo está falando de santidade, ele está falando da necessidade de os irmãos terem a sua mente cingida, estarem prontos para que pudessem, de fato, exercer na terra, como forasteiros e peregrinos, aquilo que foi determinado pelo Senhor. Então, nós vamos agora lembrar de algo muito importante com relação ao nosso tema, que é Jornada do Santo Amor Fraternal. Sem dúvida nenhuma, quando nós ouvimos aqui falar que os crentes foram eleitos antes da fundação do mundo, que os crentes foram feitos forasteiros, okay, têm uma cidadania nos céus, consequentemente, na terra, eles são forasteiros. Nós verificamos que há necessidade de se caminhar. O reverendo Mauro Master trabalhou muito nisso, caminhar em santidade à luz de Levítico, especialmente capítulo 16, capítulo 19 também, e agora nós vamos ver um outro aspecto. É claro que ainda vamos ver a questão relacionada com a fé que os peregrinos precisam exercitar para amar o Senhor e, mais uma coisa, amar aos irmãos. Então, o que é que nós vamos ver nesta hora? Jornada do Santo Amor Fraternal. Por que santo amor fraternal? Haveremos de ver isso. Imagina, irmãos, você tem uma festa, vai fazer uma festa, normalmente faz uma lista de convidados. Estou falando no ambiente da igreja. E na lista de convidados, você tem sempre nomes que você destaca, e às vezes tem necessidade de cortar, porque tem muita gente. Normalmente, ficam de fora os mais simples, os mais pobres. Não é à toa que o apóstolo Paulo, depois que ele, falando lá em Gálatas, depois que ele se encontrou com o que ele chama de os chamados colunas, mostrou que o evangelho que ele pregava era o mesmo que eles, os apóstolos, pregavam, e ele ouviu algo interessante, que ele não se esquecesse de quem? Dos pobres. Nessa caminhada, irmãos, é fácil, muito fácil, nós amarmos aqueles que são cheirosos, aqueles que são simpáticos, aqueles que, de fato, são aprazíveis. Mas essa jornada requer que nós nos amemos, e nos amemos de modo a glorificar o nome do Senhor. Não importa quais são os irmãos, que tipo de irmãos nós vamos encontrar. Então,
Vamos ver nesta noite, agora, a Jornada do Santo Amor de Deus em 4 sentidos, e eu peço que os irmãos acompanhem a leitura do capítulo 1 de Pedro, versículo 22, que diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Senhor, fala conosco, dá-nos a graça de uma palavra que venha fazer com que sejamos encorajados nessa matéria, nesse quesito que é o amor fraternal, mas diferenciado pelo amor que o Senhor nos amou. Nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, veremos 4 aspectos, seguindo a divisão natural desse texto. Primeira coisa, eu vou citar os 4 aspectos desse texto. Vamos ver o novo estado de pureza dos irmãos. Em segundo lugar, vamos ver a pureza que é devida, é causada pela verdade quando ela é obedecida. Em seguida, vamos ver o fim, o propósito da pureza dos crentes. É exatamente o amor fraternal sincero. Em seguida, veremos o amor incondicional, que aqui ele fala desse amor que não requer condição de ninguém, mas o amor condicional, conduzindo, sim, só por isso, a fraternidade cristã sincera. Então, vejamos, em primeiro lugar, o novo estado de pureza dos irmãos. Ele começa dizendo, tendo purificado a vossa alma. Há uma tradução que diz, agora que vocês se purificaram. E uma mais literal ainda diz, purificando as vossas almas. Talvez a gente pergunte qual que seria a tradução mais correta, mas qual é o significado da palavra, do verbo purificar? Quanto à tradução que poderíamos dizer que é a melhor, é aquela cujo verbo demonstra uma ação no passado, mas que tem continuidade no presente. Nesse sentido, nossa tradução Almeida atualizada parece ser adequada, tendo purificado a vossa alma. Ou seja, vossa alma, segundo esse verbo, foi e está sendo purificada. Quanto ao significado da expressão, ela completa, tendo purificado a vossa alma, a palavra no original tem o sentido de purificação, tanto cerimonial quanto moral. No entanto, como o apóstolo Pedro está falando para muitos irmãos gentios, como nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui, tudo indica que ele está se referindo à purificação moral. Então, os leitores de Pedro, os leitores originais, eles foram moralmente purificados, eles foram tornados limpos quanto aos seus pecados do passado, capítulo 2, versículo 9, na segunda epístola, dizendo. Eles saíram, portanto, de um estado de morte para uma nova condição de vida em Cristo Jesus. Desse modo, como vossa alma se refere à pessoa mesma, a alma ou pessoa como na sua inteireza, teve que dizer o seguinte, que os crentes, podemos dizer isso, todos os crentes passam pela experiência da purificação moral que ocorre no passado, mas tem continuidade durante toda a vida. Podíamos dizer que isso tem a ver com a santificação progressiva. Portanto, irmãos, por isso que nós encontramos o apóstolo João dizendo que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Com isso, mostrando que nós precisamos de purificação o tempo todo. No entanto, mais significativo ainda
é o fato de que o apóstolo Pedro esteve falando de fé e esperança antes, ou seja, no versículo 21, o que quer dizer que ele tem fé, o crente, fé e esperança, aquele que tem fé e esperança, ele continua sendo purificado. Por isso, o apóstolo João, ele diz, amado, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, você vê que há um progresso. Então, é um estado muito importante, é um estado privilegiado, é uma condição. Os crentes obtiveram essa condição quando creram no Senhor Jesus. Então, aos olhos do Senhor, eles estão purificados, ainda que necessitem de purificação a cada dia. Irmãos, podemos adiantar que o amor genuíno somente pode ser exercitado pelos que foram purificados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, vemos a pureza. Ela é a causa, ela é devido à verdade obedecida. Ora, quanto a isso, nós bem lembramos do que o salmista, do Salmo 119, diz. De que maneira, ele pergunta, poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Qual é a maneira? Eu vou fazer aquela pergunta clássica. Vocês estão aí? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Ora, podemos dizer, então, que temos um meio para que os crentes sejam purificados continuamente pela vossa obediência à verdade. Então, a pureza moral dos crentes é fruto de uma obediência. Não é à toa que o Senhor Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quanto a essa obediência à palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos dizendo, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Ora, a obediência à verdade, gerando pureza, que a pureza é causada pela verdade, é algo que o Senhor Jesus deixou de forma clara a sua necessidade, quando ele afirmou, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Dessa maneira, a pureza ou purificação dos crentes vem por meio da sua submissão de coração à verdade de Deus. Que grande valor, portanto, tem a verdade do Senhor? Que importância tem a palavra da verdade? É ela quem liberta, é ela quem purifica aqueles que foram feitos filhos da obediência. Por isso, nosso Senhor Jesus diz, repito, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, vejam a ênfase que os apóstolos deram a essa necessidade de submissão à verdade. E aí nós repetimos, não há outra maneira de se guardar puro o coração, senão observando a palavra
do Senhor. A pergunta é se nós temos amado a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, nós nos deparamos com o propósito, o fim da pureza. Qual é o propósito da pureza, segundo o apóstolo Paulo? É o que, irmãos, está escrito aí? Eu acho, espero. O amor fraternal sincero. Esse é o propósito. É interessante que o apóstolo Pedro, agora ele, o apóstolo Pedro, aquele que, confiando em si, bateu no peito, como que bateu no peito, dizendo: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não. Estou disposto a morrer por ti. Porque ele não estava olhando para si mesmo. Sabemos, então, que, naturalmente, nós somos dados à fraternidade. Nós gostamos de estar juntos. No entanto, o amor sem fingimento aos irmãos não é possível, não será possível, onde a verdade não estiver sendo obedecida. Porque, se não for assim, nós vamos nos reunir, nós vamos estar juntos, nós vamos manter comunhão, mas por pura simpatia mútua e afinidades de alguma maneira. Eu iniciei aqui na introdução geral falando que é fácil de nos comunicarmos. Eu venho de um contexto interessante, que trabalhei por 10 anos e convivi por 10 anos na Aliança Bíblica Universitária, conhecida como ABU. E durante o tempo de ABU, como era fácil nós estarmos juntos. Intelectualmente falando, todo mundo praticamente nivelado. Socioeconomicamente falando, geralmente era isso. Eu ouvia dizer: olha, quem está na universidade, quem está fazendo curso tais e tais, é a nata da sociedade. E interessante que nós trabalhávamos, convivíamos, mas existia algo interessante, irmãos. A diversidade, do ponto de vista de pessoas, faltava na ABU. Não era à toa que alguns cediam à tentação de achar que a melhor igreja era a ABU. Quando eu me vi numa congregação, trabalhando numa congregação, lidando com uma congregação, eu vi que diferença, irmãos. Você lidar com um irmão que não fala direito, você lidar com um irmão que não sabe, às vezes, nem ler, você lidar com um irmão que tem costumes diferentes dos seus, e você amar aquele irmão, deixando de lado as suas dificuldades. Se é que podemos chamar de dificuldades. Ora, é fácil nos ajuntarmos por mera questão de agrado pessoal. E Pedro sabia disso. A igreja aqui era composta, em certo sentido, de servos. E Pedro sabia que era necessário que esses irmãos fossem sinceros, que esses irmãos se ajuntassem para melhor, que esses irmãos tivessem consideração mútua uns com os outros. Então, quando se trata do ajuntamento de irmãos na fé, o amor fraternal, amor pelos irmãos, deve ser cuidadoso a fim de que haja sinceridade. Ou seja, o amor deve existir entre os irmãos crentes, e esse amor é qualificado como sincero aqui, não fingido. Aqui, portanto, está o propósito do nosso chamado. Fomos chamados
para vivermos na comunhão dos santos. Santos que, no livro de Coríntios, na carta aos Coríntios, nós encontramos o apóstolo Paulo falando disso. A igreja de Deus, diz ele, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. E diz, fiel é Deus, pelo qual foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por causa desse amor, o amor fraternal deve ter como causa aquilo que reflete o Salmo 133. Irmãos, vocês já notaram como é que Deus, pelo Espírito Santo, se expressa olhando a comunhão dos santos no Salmo 133? O Espírito do Senhor, que inspirou a Davi, ele diz, é como se ele estivesse aspirando, é como Deus estivesse aspirando. É algo parecido com Gênesis, quando disse, viu Deus tudo quanto fez, e eis que era muito bom. Deus se alegrando com a sua criação, Deus alegrando-se com a harmonia que existia entre o casal entre si, a harmonia do casal com a criação. Diz o salmista, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É algo excelente. E aí vem, o salmista diz, é como o óleo que cai sobre a cabeça e desce para a barba, para a gola de Arão, mostrando que todos são atingidos nesta comunhão. E isso é fruto da obediência à verdade. Irmãos, a pergunta é, há amor sincero entre nós? O que eu quero dizer com isso? Meus irmãos e irmãs, quantas vezes nós expressamos com os nossos lábios o que de fato não sentimos em relação aos irmãos? Quantas vezes nós desclassificamos determinados ambientes cristãos na igreja, porque não nos são esses lugares agradáveis, estou me referindo à igreja. E é o Senhor quem diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E ele diz, olha, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Dizendo com isso que há algo que chamará a atenção do mundo. É quando o mundo olha e vê que os irmãos, diferentes classes, estão juntos e estão se amando com sinceridade. O mundo, ele está dizendo, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Em quarto lugar, vejamos que o amor é isso aqui, o amor incondicional conduz à fraternidade cristã sincera. Ele está dizendo, amai-vos de coração uns aos outros. De que maneira? Ardentemente. Pedro exortou seus irmãos, requerendo deles o amor, cuja natureza é santa e que é o fundamento da fraternidade cristã. Vocês sabem que
podemos chamar a fraternidade cristã, a fraternidade, com uma ilustração. Uma mão lavando a outra. Ora, uma mão presta serviço à outra mão, que, por sua vez, presta serviço à outra mão. Na fraternidade, irmãos, isso é muito comum. É comum você ir à casa de um irmão, lá ele lhe serve, e depois que termina aquele encontro, o irmão visitante diz: olha, depois será a minha vez, tá? Quando você for lá em casa. Assim é fácil. Ou não? É fácil, irmãos. Você dá um banquete para alguém, se não tiver o cuidado, esperando receber um convite para um banquete de reciprocidade. Assim é fácil. Mas, quando ele diz, amando-vos de coração uns aos outros ardentemente, mostrando que é esse amor incondicional que conduz à fraternidade cristã sincera, a coisa muda. Porque, ao invés de ser uma mão lavando outra, é uma mão se estendendo para servir a quem poderá nunca lhe retribuir. Amem-se profundamente de coração. Amem-se do íntimo do coração. Amai-vos intensamente uns aos outros. Dr. Kistemaker, falando dessa exortação, ele diz que o apóstolo está pensando na possibilidade de que membros da comunidade cristã possam apenas simpatizar uns com os outros sem ter um amor profundo e ardente. Que desafio, irmãos! Que desafio! O que se dizer se houver de fato simpatia associada à sinceridade? Porventura não seria isso um belo patamar alcançado, como vimos em termos de resultado da obediência à verdade? Um dado importante sobre isso diz respeito ao verbo amar utilizado pelo apóstolo aqui no versículo 22. Ora, uma coisa é o amor sincero aos irmãos, onde há, como já vimos, correspondência em termos de fraternidade. Mas outra coisa é existir entre os irmãos o amor cuja natureza excede ao amor fraternal. No primeiro, como eu já disse, no amor fraternal, nós temos a reciprocidade. Afeição mútua entre os irmãos. Você é simpático, por isso nos damos tão bem. Vocês já notaram, irmãos, eu não sei quantos de vocês já perceberam isso, mas o reverendo Donizete já deve ter visto isso em muitos lugares. Crentes da sua igreja, quando vem alguém de fora, simpático, prega, tá? Parece assim que o pastor daquela congregação não tem valor mais, não. Você já viu isso, reverendo? Não tem valor mais, não. Não, o cara é ele, o cara é ele, o cara é ele. Que é isso, irmãos? Às vezes o pastor que está visitando, eu permito-me dizer assim, é uma peste, ninguém sabe. Permita-me a expressão. É grosseira. Mas parece que é o pastor que nós estávamos precisando. Por quê? Porque o pastor é simpático, o irmão é simpático, a simpatia
vira reciprocidade, então, pronto, está tudo resolvido. Os antigos diziam assim: você quer conhecer? Coma 1 quilo de sal. A fraternidade, irmãos, tem isso, leva a isso. A reciprocidade por causa da simpatia. No segundo caso, o amor é de qualidade sobremodo excelente, pois é aquele amor que é capaz de dar a própria vida em favor dos seus irmãos. É um amor que, quando ouve dizer, a família tal está sofrendo, sofre com ela. Não importa quem é. Ouve dizer, família tal está passando necessidade. Busca assistir ao necessitado. É um amor que é fruto daquilo que o apóstolo Paulo disse: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos para que tenha com que acudir ao necessitado. Vocês já pensaram o que é isso? Você pensar, vou trabalhar, vou ter os bens necessários para que eu possa assistir ao necessitado. E então João nos dá a lição. Vocês podem abrir suas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo 3, quando ele fala desse amor cuja qualidade é sobremodo excelente, falando no capítulo 3, no versículo 14, o seguinte: ele diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos quem? Os irmãos. Ele diz: aquele que não ama permanece na morte, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor. Aqui está o modelo. Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, há diferença, sim, entre o amor fraternal e o amor requerido pelo apóstolo Paulo, com a sua profundidade. O amor ardente, de coração. Ora, esse é o amor ordenado pelo apóstolo Pedro para os seus leitores. Os que foram feitos filhos da obediência, eles têm esse amor, devem ter esse amor, e esse amor, como já podemos perceber, é diferente do amor fraternal, uma vez que não há necessidade de reciprocidade. Vocês estão entendendo? Será que eu ouvi? Sim. Pedro está falando aqui, irmãos, daquele amor que o escritor do Antigo Testamento de sabedoria disse assim: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Consideremos o que João mostra acerca do momento da restauração do apóstolo Pedro, como já ouvimos aqui. Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que esses outros? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Sabes que te amo. Pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que te amo. Perguntou a terceira vez, usando a mesma expressão que Pedro vinha usando: Pedro, tu me amas? Foi quando Pedro ficou triste, porque o Senhor perguntou 3 vezes: tu me amas? E ele então, com sinceridade, disse: Senhor, tu sabes
todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. O apóstolo Pedro também disse em outro lugar, e há uma diferença, sim, lá na segunda carta, eu estou mostrando a diferença do amor fraternal para o amor incondicional. Na segunda carta, no capítulo 1, ele diz assim: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Veja o crescente. Com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. A diferença. Eu espero que nós entendamos isso. É fácil mantermos comunhão com os outros simplesmente no que diz respeito ao amor fraternal, sem necessariamente ter esse amor incondicional. É fácil. Vocês veem o que eu acabei de dizer, com a fraternidade e o amor. Mostra, portanto, o apóstolo Pedro, na segunda carta, que o ápice das virtudes cristãs é o amor incondicional. Por isso é que é dito aqui: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Tal amor é qualificado por esses dois vocábulos, de coração e ardentemente. De novo eu cito Kistemaker. Ele diz: essas expressões transmitem a extensão e seriedade do amor. Quando tal amor está presente, esse amor dissipa a tensão, põe fim à inimizade e lança fora o ódio. Vocês acham que é difícil, em alguns momentos, nós odiarmos os irmãos? O que vocês dizem? É difícil? Não. É difícil odiar pai, odiar mãe? O ódio que filhos têm por pai e mãe, via de regra, é porque os pais negam o que os filhos querem. Mas quando o amor incondicional, esse amor que estamos vendo aqui, está presente, não existe ódio. Obedece-se. Por isso o apóstolo Paulo, irmãos, ele disse, falando da diferença que há do amor, esse amor fraternal e o amor incondicional, ele disse a Timóteo: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede, interessante, a linguagem de Pedro, de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Lembremos, fomos chamados à comunhão dos santos em Cristo Jesus, mas isso só será possível se estiver presente o fundamento da autêntica fraternidade cristã, ou seja, amor profundo que procede de Deus. Podemos então dizer: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Desse modo, é somente quando contemplamos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que o justo morreu pelos injustos, que estaremos em condição de sermos fraternos. Por quê? Porque amamos em resposta ao amor do Senhor. A que conclusão chegamos, irmãos? A palavra chegou aí? Foi? Abacabrava, foi? A que conclusão? Fomos chamados e introduzidos no caminho como peregrinos e forasteiros.
Nossa jornada, além de requerer um andar contínuo com Deus, lembra do pastor Mauro Mastro? Exige que nossa jornada seja plena da alegria indizível e cheia de glória. E isso é pela fé, como vamos ver em seguida. Fé no Senhor da glória. Mas tudo isso será de bom proveito e agradável ao Senhor na medida que nosso amor incondicional esteja presente nas nossas relações. Simpatia é bom. Simpatia mútua é bom demais. Mas melhor do que isso é o amor de coração profundo. Só assim, o aroma que vem do Salmo 133 chegará às narinas do Deus Santo, que nos chamou por meio do seu Filho, que reiteradamente disse aos seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim, meus irmãos, acabamos de ver, vamos ver se passa aí a recapitulação. O que é que nós vimos? Primeiro, segundo o que vimos, a pureza devido à verdade obedecida. Depois, o propósito. E, por último, o amor incondicional conduz à fraternidade cristã verdadeira. Que o Senhor nos dê graça para vivermos esse amor, o amor da cruz. Fiquemos em pé.